O relato de hoje é um caso extraordinário que mostra que as pessoas que voltaram da morte podem acessar dimensões, ideias e informações além do que a maioria das pessoas pode imaginar. E tudo isso aconteceu com um americano chamado Brad em 1992. Ele pôde reencontrar parentes falecidos, certa divindade, e inclusive ele pôde rever a sua, entre aspas, alma gêmea. Só que isso o deixou triste e você vai entender o porquê. Mas o ponto-chave todo desse relato foi que tudo se passou quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Mas calma, porque em determinado momento da sua experiência, ele deixa de ser uma criança mentalmente falando e volta a se manifestar como um adulto, com a maturidade de uma pessoa já vivida. Então tudo que você vai ver aqui não foi apenas um olhar infantil, mas um olhar de alguém que voltou a se manifestar, sendo muito maior, estando muito mais expandido. E relatos como esses são casos de experiências de quase morte ou EQM. São pessoas que por algum caso, um afogamento, um trauma, uma queda, saem do próprio corpo, têm um vislumbre da vida após a morte e voltam para contar tudo. E o caso de hoje é muito especial e o Brad então começa o seu depoimento da seguinte forma: embora a agricultura familiar tenha se voltado principalmente para o cultivo de plantas e sementes nas últimas décadas, a criação de porcos e gado ainda era bastante comum em Indiana até meados dos anos de 1990. Como tal, as operações de criação de animais geralmente exigiam uma série de lagoas abertas de esgoto. Essas lagoas eram às vezes chamadas de lagos, poços de esgoto a céu aberto ou fossas de esterco. Isso era feito para armazenar os resíduos de dezenas, se não centenas de animais. Todos os anos, algumas dezenas de fazendeiros morrem trabalhando em torno dessas fossas devido à emissão de gases mortais como metano, monóxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Quando eu tinha cerca de 8 anos, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Em um dia muito quente, com pouco vento, fui dominado pelo cheiro de enxofre, enquanto caminhava entre um galpão de engorda de porcos e uma lagoa aberta de esgoto. Ainda me lembro de uma fração de segundo de consciência que diminuía enquanto eu começava a cair para frente em direção ao chão. O pedaço de grama em que eu caí foi exatamente onde a minha experiência de quase morte começou. Encontrei-me a cerca de 9 a 12 metros de altura, olhando para a cena abaixo. Posso estimar com precisão essa altura porque havia um poste de eletricidade muitos metros na minha frente. E lembro-me de pensar: como eu subi até o topo daquele poste? Do céu acima, de repente comecei a cair em direção ao chão. Enquanto caía, notei um buraco negro próximo à grama verde no chão abaixo. O buraco parecia pequeno demais à medida que eu caía em sua direção. Quando me aproximei daquele buraco, eu continuei caindo, pois simplesmente não havia chão para atingir. A queda parecia como se eu estivesse atravessando um véu, deslizando por aquele minúsculo buraco escuro e entrando em um túnel dentro dele. O túnel era escuro por dentro e ficava maior à medida que eu caía rapidamente dentro dele. Eu não estava me movendo para a frente em direção a nenhuma luz, como outras pessoas descrevem. Eu olhava para trás em direção à entrada dele e minha humanidade infantil desapareceu e eu me tornei mais velho e mais adulto em meus processos de pensamento. Tive uma sensação clara de que já tinha passado por isso antes, que eu já havia morrido e que estava voltando à minha forma mais sábia de consciência. Tive alguns downloads durante essa experiência no túnel, alguns dos quais ainda luto para me lembrar até hoje. Detalhe aqui, esse download é o quê? Quando ele expandiu a sua consciência, ele pôde então voltar a raciocinar como adulto. E nisso ele começou a captar muitas informações, porque isso acontece com muitas pessoas no processo de estar fora do seu corpo. Você começa a acumular, a baixar cargas de informação
sobre tudo, quem você é, o que você fez, sobre o universo, sobre a vida. Então ele começou a expandir a sua mentalidade e acumular informações que ele simplesmente não consegue lembrar. Isso é muito característico, tá? De pessoas que voltaram da morte. Agora, continuando, né? Então ele não conseguiu se lembrar, ele continua. Isso me dói muito, pois consigo lembrar da circunstância, mas não consigo recordar as informações exatas de tudo que eu estava recebendo. Uma mensagem ou sensação que eu me lembro foi de que esta vida que eu tinha acabado de sair era semelhante a uma espécie de jogo. E havia muitas maneiras de, entre aspas, jogar o jogo. E algumas maneiras eram muito melhores do que as outras. E me lembro também de pensar o seguinte: nossa, como eu queria poder viver essa vida de novo. Como eu pude esquecer isso? Eu me pergunto até onde eu poderia chegar se eu pudesse lembrar de viver a vida dessa forma. E nesses momentos de recordação, durante a viagem no túnel, eu estava um pouco desapontado por não ter me saído melhor na minha curta vida de 8 anos. Mas era um desapontamento despreocupado. Só um detalhe aqui, viu como eu falei que ele parece uma pessoa mais evoluída, acima da média? Como é que uma criança, né, uma pessoa que viveu 8 anos fala, poxa, não aproveitei minha vida como eu devia ter aproveitado? Gente, o que você faz com 8 anos de idade? Alguns, na minha época, estavam chupando prego, entendeu? Não, 8 anos é muito pouco tempo. Ele estava se lamentando porque ele podia ter aproveitado mais. Quer dizer, o Brad tem um senso de amadurecimento maior do que a média. Isso fica claro, né? Agora, olha só, continuando o relato dele. Em um certo momento, a velocidade diminuiu e entrei em um espaço com telas panorâmicas ao meu redor. Era como se várias televisões estivessem lado a lado. E isso marcou o início de uma breve revisão da minha vida. Só um detalhe também, a chamada revisão da vida tem um termo técnico de visão panorâmica, que é você rever do nascimento até aquele momento pelo qual você está vivenciando isso. E o Brad passou que, curiosamente, ele relatou como sendo telas panorâmicas, como se várias TVs uma ao lado da outra mostrando cenas da sua vida. Então esse é um fenômeno muito forte que acontece com muitas pessoas, com a maioria, que passa por uma experiência como essa. E ele continua: eu principalmente via imagens da minha mãe e irmã, mas eu estava muito confuso. Eu sabia o tempo, o lugar e a circunstância que eu estava testemunhando ali naquelas imagens. Mas era como se eu estivesse experimentando tudo de um ângulo diferente do que eu já tinha percebido. Era como uma espécie de déjà vu, mas de uma nova perspectiva. E dessa vez, eu observava tudo de uma forma diferenciada. E vou destacar que essa foi uma revisão de vida profundamente emocional e dolorosa nessa minha experiência. Só que não era uma dor física, pois eu sentia o que minha mãe e minha irmã tinham sentido naqueles momentos e como as minhas palavras infantis as haviam afetado. E eram sentimentos de vergonha, arrependimento, remorso, ciúmes e tristeza, só que multiplicados por 1000. E esses sentimentos foram crescendo até que de repente chegaram em um clímax. Essas emoções e sentimentos estavam se derramando em mim e eu mal conseguia suportar tudo aquilo. Eu queria muito que aquilo parasse. Só que de repente, essas terríveis emoções humanas simplesmente desapareceram e a dor acabou em um instante apenas. Foi como se eu tivesse sido purificado em um momento rápido e de repente fui lançado de volta para aquele túnel escuro. Só que dessa vez eu estava em uma queda livre eufórica. Nunca tinha sentido tanto alívio enquanto eu estava na terra. E de alguma maneira, a partir desse ponto, eu estava caminhando agora em um prado e eu conhecia esse lugar. Eu amava aquele ambiente. Esse campo era um dos meus lugares favoritos, apesar de nunca ter experimentado isso em nenhum lugar aonde eu tinha vivido. Ainda assim, eu sabia que já tinha feito essa caminhada antes
E esses campos, esse ar fresco, eram muito familiares. Era como uma longa caminhada de volta para casa. Foi a primeira vez que soube para onde estava indo durante a minha vivência. Hoje, mais de 30 anos depois, me sinto triste porque não consigo me lembrar perfeitamente desse lugar mencionado acima e da felicidade que tive ou que tenho naquele prado. Além disso, não consigo determinar para onde o campo me levou, por assim dizer. Só que de repente, eu me encontrei em um grande salão ou uma sala imensa. E ali tinha pessoas que me conheciam, eram membros da minha família e também consciências dos meus antepassados. Era como se eles estivessem alinhados, como se estivessem, vamos dizer assim, sentados em arquibancadas como em uma quadra de basquete. E eu conhecia todos eles. Alguns pareciam ser, entre aspas, mais velhos e mais matriarcais ou patriarcais do que outros naquele grupo. E eu andava de um lado para o outro, conversando com muitos deles. Novamente ressalto que não consigo nomear nenhuma daquelas pessoas que eu conhecia. E talvez isso se deva ao fato de que eu não havia experienciado nenhuma morte até então, na minha curta vida de 8 anos. Será isso? Só que eu me lembro de uma ou duas conversas que eu tive com uma mulher que me conhecia intensamente. E ela me perguntou: "Você já falou com ele?" Eu apenas ri e respondi: "Não, não falei. Ele sabe que eu vou voltar." E por mais estranho que possa parecer para você, acredito que isso se referia na minha conversa a Deus, ou pelo menos algum tipo de Deus. E nessa experiência, eu reconheci uma divindade estando à minha direita, mas ele estava simplesmente lá como uma luz radiante. Eu não vi nenhuma manifestação física ou humana e nada que lembrasse, por exemplo, Jesus. Depois, me lembro de conversar com algumas outras pessoas e lhes disse: "Sim, eu vou voltar." E havia um entendimento de que voltar seria difícil, mas mesmo assim eu concordei com a cabeça. Infelizmente, isso é tudo que eu posso lembrar dessa grande sala e da minha experiência com os meus antepassados. E olha que ponto crucial aqui. Muitas pessoas se queixam, falam: "Poxa, eu perdi fulano, eu amava tal pessoa, ele faleceu. Não vou mais reencontrar com ele, só depois da morte, ou só, quem sabe, no dia do juízo final." Nada disso. Nós podemos sair do próprio corpo e ter experiências assim. Mas além de EQM, isso também pode ser feito. E no final do relato eu vou te explicar como que você, sem acidente nenhum, pode também ter as suas experiências e reencontrar pessoas que já passaram, que já faleceram ou que já não estão ao nosso lado. O que é fenomenal. Continuando. Finalmente, acabei em uma sala menor ou área dentro de um grande edifício. A arquitetura era muito grega no seu design, com colunas e mármores brancos. E aqui eu me encontrei com um interesse amoroso, uma relação romântica, tipo uma chama gêmea. Conversamos por um longo tempo e me lembro de discutir com ela que estaríamos, entre aspas, separados por um tempo, significando que estaríamos longe um do outro. Eu voltaria para o meu corpo e ela não reencarnaria na vida desperta por um bom tempo. E havia uma compreensão de que nossas vidas na Terra não se sobreporiam exatamente, mas que ela seria muito mais jovem do que eu nesse plano terrestre. Nos despedimos e ela sabia que eu tinha trabalho a fazer. Aí, mais um ponto que eu falo. Ele não é alguém tão comum, alguém tão imaturo, não. Ele encontrou essa alma gêmea, né, esse ser que já com certeza já conviveu com ele há muitas vidas. O interesse romântico dessas duplas evolutivas, quer dizer, desses entrosamentos amorosos multimilenares, eles acontecem de fato, mas olha o que ela se despediu. Ó, você tem muito trabalho a fazer, deixa eu deixar você ir, né? Então, olha a natureza do entrosamento entre eles. Mas e você? Será que você tem uma alma gêmea?
Dá pra descobrir saindo do corpo, tá? Só esse pequeno detalhe. Agora, continuando. Gostaria muito de poder lembrar mais dela e mais dessa parte da minha EQM. Mas simplesmente eu não consigo. Claro, né? Até porque se ele fosse identificar como é a aparência dela e tudo mais, enfim, poderia dar problema, né? Nesse ponto, tive algumas lacunas na minha memória. Não tenho ideia se vou encontrar essa pessoa nessa vida ou não. Mas isso tornou os meus encontros amorosos mais interessantes. E às vezes dou risada quando encontro alguém mais nova e um pouco mais jovem do que eu, quer dizer. Alguém pode dizer, pô, mas você gosta de mulheres mais jovens, né? Não, se ele vai explicar, tem gente que nem vai entender ou vai duvidar dele. Então, ponto interessante, né? Só que de repente, bum! Depois de um flash de energia, eu estava de volta ao meu corpo, deitado naquele pedaço de grama. E minha experiência além da vida tinha terminado. Mas calma que vai ter muita coisa interessante ainda. Olha só o que ele coloca. Ninguém me encontrou e ninguém me viu inconsciente no chão naquele dia. Eu simplesmente voltei da morte por conta própria. Levantei lentamente, atordoado, e caminhei em direção à nossa casa, a cerca de 45 metros de distância. Enquanto eu voltava, foi a primeira vez que olhei para aquele poste de telefone, me perguntando quando e como eu tinha conseguido subir e olhar lá tudo de cima para baixo. Na época, não falei nada sobre essa experiência de quase morte para os meus pais ou para qualquer outra pessoa. Eu tinha 8 anos e não entendia nada daquilo. Não consegui compreender a experiência até estar lá pelos meus 30 anos de idade. Grande parte do que eu lembrei aconteceu apenas mais tarde, pois muitas memórias estavam voltando em ondas. E eu nunca tinha ouvido falar do termo EQM antes, e nem tinha uma ideia formalizada de que essas experiências supostamente existiam. Muitos outros que passaram por uma EQM relataram que queriam ficar do outro lado ou não queriam voltar. E durante semanas após a minha experiência fora do corpo, eu saía de casa quando meus pais não estavam e me deitava no mesmo pedaço de grama onde tudo aconteceu comigo. Eu fechava os olhos e tentava com todas as minhas forças voltar para aquele lugar. Algum tempo depois disso, por qualquer motivo, enterrei grande parte da experiência dentro da minha psique. Na verdade, me recusava a caminhar perto daquela área da fazenda. Não sei porquê, mas fiquei com medo, e o que me fez enterrar as memórias ainda mais fundo dentro da minha mente. E à medida que fazia isso, comecei a ter sonhos intensos por semanas após a experiência de quase morte. Eram sonhos lúcidos, fora do corpo, sendo que alguns deles eram bastante aterrorizantes. Eventualmente, eles desapareceram e eu pude então recordar muito do que eu vivi na minha experiência em outras dimensões. Um caso espetacular, e veja, ele não sabia nada de experiência de quase morte. Não sabia que tinha túnel de luz, que tinha revisão da vida, que você podia reencontrar parentes, ou que podia acessar seu grande amor ou a sua grande consciência amorosa, milenar, que já viveu, se foi seu par, por centenas de vidas ou dezenas delas. Não sabia nada disso. E mesmo assim, o que acontece? Uma criança passa por tudo aquilo, tem experiência, e depois de 30 anos, ele começa a entender, descobre que existe esse fenômeno, começa a acessar relatos e fala, nossa, tudo que eu vivi é exatamente o que as pessoas também dizem. E o mais impactante é ele ter a lucidez como um adulto. Ele deixou de ser uma criança e começou a rever a vida dele. Como eu e você podemos raciocinar tudo de uma forma clara, lúcida. Então alguns dizem assim, mas isso é alucinação, isso é delírio. Não. Muitas pessoas ao redor do mundo fazem a mesma coisa. Crianças, idosos, homens, mulheres, todo tipo de profissões, todo tipo de
condição financeira, todo tipo de cultura. A maioria das pessoas que passam por isso não sabem absolutamente nada, não fazem ideia do que é uma experiência de pessoas que voltaram da morte. Pessoas que puderam de novo entrar nos seus corpos e falar: eu vivo, eu existo. Então, nada disso acontece por acaso. Tudo tem um sentido. E ele falou ali: encontrei um ser que eu não sabia se era Deus, mas olha só a concepção de uma criança, né? Mas não era Deus, porque era um ser que emanava luz, era brilhante, ele radiava energia. Ele não tinha uma forma humana, ele não parecia com Jesus, né? Como a família deve ter criado ele, ou mesmo a base cultural que ele ganhou, né? Então ele ali adulto pensou: mas peraí, não é Jesus, mas eu sinto que é alguém muito poderoso. Eu já posso afirmar: não era Deus, era um ser super evoluído que estava ali. Isso acontece em muitas experiências de quase morte. Como é que eu sei que é super evoluído e não é Deus? Isso aqui eu vou contar em um outro relato, na verdade um vídeo novo aqui para explicar as diferenças dos níveis de evolução de seres que a gente pode encontrar. E o que tem de gente evoluída, olha, você não faz ideia. Então, era um ser poderoso e não tinha nem forma humana. E isso é um ponto muito positivo que ressalta, mais uma vez, que essa experiência não é alucinação e traz informações preciosas. Agora, o que você está esperando para sair do corpo? Já pensou em reencontrar sua chama gêmea, como ele chamou? Ou a sua dupla, quer dizer, aquele ser que está evoluindo contigo há vidas e vidas? Isso tudo é possível através das experiências fora do corpo. Agora, olha a lucidez que ele teve. Ela falou para ele: ó, vai demorar para eu renascer, então eu vou nascer muito mais jovem que você. Mas ou ela não diz, ou não deixaram informação para ele, se eles iriam se reencontrar. Se iriam renascer na mesma cidade, ou se a sincronicidade ou a casualidade iria fazer com que eles pudessem se reencontrar de novo e poder ter uma vida juntos. Isso não ficou claro para ele. E talvez seja até sido bom, porque senão ele poderia perder o interesse. Enfim, é o caso dele. Não ter lembrado deve ter sido bom. Mas veja, todo mundo pode sair do corpo. E aliás, melhor dizendo, todo mundo sai do corpo todas as noites ao dormir. E isso é baseado na ciência da projeciologia. Nós temos experiências fora do corpo diárias. Só que o problema, ou a questão, é que elas são inconscientes. Você sai do corpo toda noite, não percebe, muitas vezes tem sonhos bobocas, inúteis e apenas cerebrais, e de repente então você volta para o seu corpo sem lembrar de absolutamente nada. Mas detalhe, nós podemos, usando técnicas, ter lucidez dessa saída do corpo. E a capacidade de sair do corpo é uma habilidade que é desenvolvida como qualquer outro atributo que nós podemos ter. Uma pessoa que não se comunica treinando vai ser um ótimo comunicador. Da mesma forma, quem aplica técnicas vai aos poucos melhorando, tendo um desempenho maior, perdendo os medos e podendo acessar diretamente outras dimensões. Só que, infelizmente, não existe uma técnica universal. Ó, faz isso daqui que todo mundo que aplicar isso aqui vai sair do corpo. Isso ainda não existe. Portanto, há dezenas de técnicas que a gente pode aplicar e ver. No meu caso, o que é melhor? São técnicas de respiração, técnicas de imaginação, técnicas voltadas para a parte mais física do corpo, de rolamento, enfim. Essas técnicas, como é que você vai desempenhar? Como é que você vai saber qual é melhor para você? Aplicando, testando. E para isso eu convido todos a participarem aqui na área de membros do canal. Nessa área de membros você vai poder ver ali todas as técnicas. Nós já falamos mais de 50 técnicas aqui na área de membros. Temos uma live todo mês, o último sábado do mês, às 8 horas da noite, no horário atual. A gente faz uma live onde eu posso apresentar as técnicas e respondo as perguntas e respostas de vocês. Então você pode, inscrição de membros ali, vale muito a pena. E aí você vai poder, se você for membro hoje, você vai poder acessar todo o primeiro ciclo de todas as técnicas que já foram faladas. Mas estamos agora no início do ciclo 2. Por quê? O início da área de membros foi há 3 anos atrás, fazendo lives mensais. Só que o áudio não estava tão bom, as imagens também não. Então estou recomeçando um novo ciclo, dizendo tudo de novo, só que com uma qualidade melhor e com um aprofundamento ainda maior para você ficar um especialista nas técnicas para você sair do seu corpo. Lembrando,
Ah, eu não nasci com esse dom, nunca tive nenhuma experiência extrasensorial, nunca vi nada, nunca senti nada, sou um chamado casca grossa, não percebo nada de outra dimensão. Não tem problema. Qualquer pessoa pode se desenvolver mesmo assim, se ela for dedicada, se ela treinar, se desempenhar. Inclusive eu vou colocar uma aqui no canal, uma aula gratuita, uma aula de exposição, um brinde, para você ver como que é tratada essas técnicas aqui na área de membros. Agora, se você não sabe nada de experiência fora do corpo, também chamada de viagem astral, desdobramento ou projeção lúcida, também não acho interessante você aplicando as técnicas. Até porque tem muito procedimento, muita informação que é importante você saber. Então, recomendo, estude, leia, se aprofunde no assunto e quando quiser ou quando sentir essa vontade de ter prática, de ter experiência, de comprovar por você mesmo, a área de membros aqui, as técnicas vão ser muito úteis e eficientes para você. Gente, então é isso. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e agradeço profundamente se puder compartilhar esse vídeo com pessoas e grupos que você acha que pode se agregar, trazer algum valor para as pessoas que querem saber o que existe na vida após a morte. E detalhe, não é filosofia, não é crença, não é uma coisa assim. Não, eu acho que não é o achismo. São pessoas que saem do corpo, vêm por si próprias e voltam com a informação. Quando todo mundo vê a mesma coisa, tem o mesmo conceito, a mesma percepção, é porque não é ficção. É a realidade como ela é, baseado nos fatos e na experiência pessoal. Entende? Então, isso tem um valor significativo. Se você acha que isso pode contribuir com os outros, então compartilhe esse vídeo, porque quem sabe essas informações aqui vão agregar bastante para eles. Se você quer saber o que as pessoas enxergam antes delas morrerem, então a pessoa está morrendo, o que a ciência conseguiu descobrir de novidade nessa percepção extrasensorial antes da morte, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês verem e é isso. Clica aí porque ele vai te trazer informações excepcionais. Então é isso, eu fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você, até a próxima, valeu!